Então, boa noite, que a paz de Jesus possa estar nos envolvendo em mais essa conversa, né? Essa roda de conversa do Centro Espírita Amor à Verdade. Meu nome é Rita de Cássia Arruda, e estamos tendo a oportunidade de desenvolver mais uma vez esse trabalho. Vamos começar com a página do Evangelho, do Evangelho não, do livro Palavras de Vida Eterna, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E aí a gente vai ler essa página que se chama Benignidade. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair no precipício das violências. Basta refletir na desculpa incessante do céu, as nossas fraquezas e crueldade, à frente do Cristo, para que abracemos justa necessidade de compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra, negando-lhes guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva da sua augusta presença. O Divino Benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos a mazela do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade, a renúncia, como normas justas de felicidade. Contudo, recompensa-nos com a saliva do escárnio e com cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre sublime, flor típica da luz, do amor e da paz, fizemos guerra, ódio, acendendo fogueira, perseguição, extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço, em busca da evolução. Reflete na magnidade de Deus e não coleciones departamento de mágoa, para que o bem encontre afeição no canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo, devemos constantemente a benignidade, uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. E assim, elevamos nosso pensamento a Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos envolvidos mais uma vez nesse trabalho de roda de conversa da nossa casa, onde vamos poder conversar sobre mais um capítulo do Evangelho, sobre mais uma preleção do Evangelho segundo o Espiritismo, que possa ser levado aos nossos lares, o amor, a paz, a concórdia, e que possamos fazer por onde, Senhor, estar sempre na Tua presença. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versículo de 1 a 4, amar ao próximo como a si mesmo, e o item é pagar o mal com o bem. Nós vamos começar a nossa conversa utilizando o texto, né, de Kardec. Vamos fazer comentários e vamos conversando em cima do que nós já lemos, já entendemos. Então, iniciando esse comentário dos textos evangélicos, vamos falar o seguinte: se o amor ao próximo é o princípio da caridade,
amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Então, se amar ao próximo é caridade, amar os inimigos, o que seria? Né? Assim sendo, pode-se compreender por que da dificuldade dos homens, espíritos em evolução, em entender e aceitar e praticar esse preceito da lei divina. Porque nós, sabendo como somos, sabemos da dificuldade que é esse amor, essa devoção por quem nós temos dificuldade em conviver. Isso é o mais fácil de se falar, né? Porque quando o Evangelho fala em inimigo, nós vamos e estamos pensando assim, nossa, aí pensamos naquela pessoa na qual nós temos dificuldade. Mas como é que eu vou amar fulano, né? Como é que eu vou amar Beltrano se eu tenho essa dificuldade com ele ou ele tem essa dificuldade comigo faz tempo? Então, fica passando em nossa cabeça essa dificuldade, né? Mas não está tudo perdido, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo e Kardec. Kardec fala assim, ele escreve baseado na realidade da situação espiritual dos homens, nossa, na Terra, que é preciso analisar esse amor ao inimigo da forma mais condizente com a possibilidade atual dos homens, que somos nós. Ele não pede que a gente saia por aí abraçando aqueles que não gostam da gente e que a gente tem dificuldade com ele. Ele pede que nós, enquanto sensato que somos, analisemos essa situação, baseado do jeito que estamos convivendo hoje, como somos, a maneira como atendemos e entendemos a doutrina e a nós mesmos. E a partir dessa situação, nós vamos ver que não é impossível. Diz que Jesus, o mais perfeito dos espíritos reencarnados na Terra, sabendo do tamanho da imperfeição humana, não pretendia que se amasse os inimigos com a mesma ternura que se tem por uma pessoa querida, visto que a ternura pressupõe confiança total, que propicia um abrir-se integral ao outro, sem medo, sem censura, sem receio de expor, como que se por uma pessoa amiga a gente se abre e conta as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, pode confiar no amor um do outro nessa relação e em si próprio. Já com o inimigo é totalmente o oposto, né? Sobre essa base de confiança é que a simpatia, a amizade, a ternura estabelece os laços crescendo com o relacionamento diverso. Como então, sentir alegria ao encontrar um inimigo e como fazer se for um amigo? Como é que a gente vai fazer isso? Ao encontrar um inimigo, a gente agir com ele como se fosse o nosso amigo. É difícil, né? Há de se dizer que é quase impossível. E aí Kardec nos lembra da lei da física, né? Aquela aula que a gente às vezes que a gente teve lá no passado e que muita dificuldade nos trouxe, falando no meu caso, de assimilação da repulsão dos fluidos. Vivemos em um mundo de ondas e vibrações, irradiando e absorvendo e as repelindo. Assim, as irradiações semelhantes se atraem e as diferentes se repelem. Então, é algo mais forte, né? É algo que se repele. Tanto que quando a gente encontra com aquela pessoa, ou a gente fala, não fala, mas pensa, por que o meu santo não bate com o de fulano, né? Ou por que eu tenho essa sensação que algo está errado, algo não está bem, ou até mesmo onde aquela pessoa se encontra, a gente faz questão de evitar, de estar presente, né?
O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. E o pensamento do bem, benévolo, envolve-nos em eflúvios agradáveis. Tanto que a gente fica na nossa praia, feliz, quando estamos na presença de um amigo, né? Daí a diferença de sensação que se experimenta quando da aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e seus amigos. Amar ao inimigo até seria hipocrisia da nossa parte, né? Querer que gostar do inimigo igual a gente gosta do nosso melhor amigo, dos nossos amigos. Diz Kardec, amar os inimigos é não ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções. É incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. É isso que é amar os inimigos. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de nos aborrecermos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-se por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer cumpre as condições do mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos os inimigos. Nessa explicação, nós vemos que para amar o inimigo não precisamos sentir vontade de abraçá-lo. Já está bom, né? A gente não precisa abraçar. Com um sentimento de aquele abraço amigo que damos nos nossos amigos. Mas penso que devemos tentar pôr em prática os sentimentos de atitude que a gente leu ali atrás. E que vai nos fazer ter um melhor futuro. Mas, ao mesmo tempo, vai trazer a nossa evolução. Sentir por eles a mesma ternura que hoje sentimos pelos que mais amamos. Sentir ternura. Ter um olhar diferenciado, porque é a intenção principal essa. E quem sabe daqui uns 200, 300, eu estou brincando, nós venhamos a ter atenção de um amigo, né? Que aí vem o véu do esquecimento, vem a evolução, e esse irmão serve para nos ajudar a crescer, né? A sermos pessoas melhores, e lá na frente, como Jesus bem diz, vamos todos nos amar. Então, vamos ser irmãos, já somos irmãos, mas vamos ter um olhar de amor, um olhar de sabedoria para com essa pessoa, para com esse espírito. Kardec comenta também ser mais difícil entender essa máxima às pessoas que não acreditam na reencarnação, que acreditam que morreu, acabou, que a vida é nascimento e morte. Para eles, seu inimigo é o mau caráter. Sempre vai ser assim, né? É o mau caráter que perturba seu viver, merecendo tudo de ruim que possa acontecer. Para que perdoar, né? Quero mais é que morra. Esse é o pensamento da pessoa que não crê em reencarnação, não crê em vida futura. E assim por diante, considerando que a morte é o fim de tudo, inclusive do seu inimigo,
Mas nós, que somos espíritas, que temos estudado muito, estamos lutando muito no caminho da evolução, temos que pensar de maneira diferente. Para o espiritualista, é mais ainda para o espírita, tudo é diferente, uma vez que a visão espiritual lhes mostra que ao longo do passado, foi um passado longo, onde aconteceu lá o problema ou nessa encarnação mesmo, que destrinchou essa situação de inimizade. E o responsável pelo presente, que por sua vez irá definir o nosso futuro. E quem pode fazer desse futuro melhor não são outras pessoas do que nós mesmos. Compreendendo ser a Terra o mundo para os espíritos imperfeitos e rebeldes, ele busca entender as ações dos outros, tanto quanto deseja que os outros entendam as suas, procurando dominar-se, seus maus sentimentos em relação aos inimigos, a quem quer que seja. Entendendo que todos estamos em um processo evolutivo, cada qual cumprindo a sua maneira de acordo com a necessidade e uso do livre-arbítrio de cada um. Aproveitamos a existência atual e os momentos presentes para exercitar o perdão, a compreensão, a benevolência para com todos, inclusive para com a pessoa que sente aversão por nós. Não aceitando esses sentimentos, mas procurando transformá-lo em amizade, retribuindo o mal com o bem, como bem diz o nosso tema de hoje. Analisando tudo sempre pelo ponto de vista da eternidade. Nós não podemos pensar só no hoje, no momento e no agora. Nós temos que pensar adelante, do espírito imortal, aceitando as dificuldades como obstáculos a serem enfrentados e vencidos. Não nos deixando que os que querem fazer mal atrasar e pôr empecilho na nossa evolução. Visto que ele está, nesse momento, servindo, sem saber e sem querer, de instrumento para o nosso aprendizado. Isso é um bom olhar, sabe? Olhar que o inimigo é um servidor para a nossa evolução, para o nosso aprendizado e progresso, ao mesmo tempo em que está se prejudicando, né? Está prejudicando a ele mesmo, e irá receber, através das leis de causa e efeito, as consequências de sua maldade. Não precisa a gente fazer. Ele mesmo vai receber de acordo com o que ele está plantando, né? Com o plantio que ele está semeando, ou ela. Imaginando-nos no lugar desse adversário, não vamos dizer nem inimigo, podemos perceber que os ofendidos estamos, talvez, né? A gente fica ofendido, recebendo o que o outro faz para ele. E que isso pode provocar sofrimento, um sentimento de tristeza, o mesmo sentimento que a gente recebe diante de tudo que esse irmão nos faz. Vamos colocar no lugar dele e ver se a gente ia gostar de receber também algo errado que fizéssemos para ele, né? Esse sentimento de alteridade é muito importante para a gente poder evoluir. Se em lugar de lamentar as provas, agradecer a Deus e experimentá-la, vai ajudar mais. Deve também agradecer, né? Nós devemos agradecer as mãos que nos oferecem a ocasião de mostrar sua paciência, a nossa resignação. Porque isso vai nos ajudar a transpassar os momentos de dificuldades, formos mais pacientes, resignados. Esse pensamento se dispõe naturalmente ao perdão. Quando a gente se resigna e passa com maior facilidade, acabamos perdoando essa pessoa.
ele sente, e nós sentimos que, através dessa evolução, desses momentos de perdão, a gente vai parando de sentir um pouco mais tão aflitiva aqueles momentos de encontro, ou aquelas coisas que a pessoa faz para nós, lembrando que ela vai ter que pagar por isso, e que possamos utilizar também da oração, da prece, né? Ele sente, aliás, que quanto mais generosos nós formos, mais vamos nos engrandecer aos olhos de Deus, e longe de encontrar o alcance dos dardos do inimigo. Quanto mais a gente purificar o nosso coração diante da situação da inimizade, ou do que aquela pessoa faz, é olhar para uma criança que, quando está fazendo a coisa errada, a gente vai, olha para ela e fala, é uma criança, então não sabe ainda o que faz, e tenta, através dos exemplos, modificá-lo. É mais ou menos por esse caminho. E adquirindo hábitos de analisar, como eu já falei lá no início, sob o ponto de vista da eternidade do espírito, que somos espíritos eternos, né? Precisamos mudar a nossa forma de ser para poder sermos melhores e nos tornarmos homens de bem. O homem se coloca acima da humanidade material no plano moral, tendo uma visão muito maior e mais profunda da finalidade de viver na Terra, sabendo que, com mais facilidade de se dispor ao bem, ao amor, não mais será considerado ninguém como seu inimigo. Então, se a gente se colocar no dispor do bem, do amor, não vamos ficar considerando, ele é igual criança, ele é meu inimigo, ele, estou de mal com ele, esse não me serve, esse eu não quero. Não, nós vamos ter um olhar melhor, adquirindo o hábito de analisar tudo pelo ponto de vista da eternidade do Espírito. Vamos ficar mais crescidinhos, vamos ficar pessoas melhores, vamos ficar mais atentos a essas dificuldades, esses entraves que são postos em nossas vidas, para a gente não ficar perdido no caminho do bem e do mal. Vamos ter um olhar mais adiante, como já foi dito aqui. E aí, para encerrando nossa conversa de hoje, né, nós vamos fazer a leitura de uma página do Minuto de Sabedoria do Carlos Torres Pastorino, que também conversa sobre essa situação. E aí vamos fazer a nossa prece e agradecendo já a todos que puderam ficar conosco, ouvindo a nossa conversa, e pedindo que possamos ter sempre essa intenção e agradecer a Deus essa oportunidade, né? Então vamos lá. Diz Pastorino: resolva seu problema. Há muito tempo que você se propõe a reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite. Mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Então, vamos lutar para estarmos sempre no caminho do bem, deixar o mal de lado, utilizar a ferramenta da prece, de lembrar que somos espíritos eternos e que nada acontece por acaso, e que se tem aquela pessoa que torna difícil os nossos dias, ela está por ali como oportunidade de aprendizagem para cada um de nós. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Jesus, dizendo assim: Senhor, agradecemos essa oportunidade bendita, que a tua luz possa entrar e adentrar em nossos corações, em nossos lares, que possamos lutar, Senhor,
como aprendizes que somos, para sermos pessoas melhores, pessoas de bem, lutando no bem. Ampara, Senhor, a todos os lares em dificuldade, fluidifica as águas que estão necessitando para as pessoas que estão em dificuldade, doentes e enfermas. Envolva, Senhor, os lares em dificuldade. Envolva todo aquele que neste momento está precisando de amparo e de proteção. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Permita-nos uma noite de paz. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.